Olá, pessoal. Bom dia. Então, estamos aqui em mais uma aula de logística empresarial, né? Vamos iniciar aqui nossa aula abordando o tema serviços logísticos. Vamos aqui iniciar o slide. Queridos alunos, queridas alunas, esta aula é dedicada ao estudo de serviços logísticos. A nossa referência bibliográfica segue abaixo, que é o de gerenciamento da cadeia de suprimento logística empresarial. Então, o que acontece, pessoal? Nós vemos que nós temos uma indústria, né, no Brasil, né, de prestadores de serviços logísticos. E nessa indústria, nós vamos caracterizar essa aula os principais operadores, iniciar falando sobre isso. Nós temos falado que transporte, abastecimento, armazenamento são, na verdade, serviços. Nós estamos falando de prestação de serviços, né? Então, nós vamos falar vou dar um trabalho, um artigo, né? Esse é um artigo que ele vai considerar essa questão dos serviços, né? Caracterizando esses serviços no Brasil e contextualizando esse serviço no Brasil. Vamos dar uma contextualizada, certo? Este trabalho teve como principal objetivo analisar as características do setor de operadores logísticos no Brasil. Então, nós temos aí uma caracterização, cada país trabalha, às vezes, de uma certa maneira, mas vira e mexe há um benchmark, né? Um benchmark, seja, observando as melhores práticas em determinados países, você acaba, como gestor, adaptando para a realidade, no caso, a realidade brasileira, né? De forma a também obter uma avaliação comparativa do mercado brasileiro com os dos Estados Unidos, país mais desenvolvido no que diz respeito à logística. Os resultados também foram comparados com os de pesquisas semelhantes realizadas nos Estados Unidos, assim como com a literatura recomendada. O que acontece aqui? Está falando já na avaliação comparativa. Quando você faz essa comparação, você está falando de benchmark, né? Então, você quer o benchmark, simplesmente você verifica as melhores práticas de serviço logístico, o que deu certo, o que não deu, às vezes por tentativa e erro, e começa a adaptar determinadas práticas à realidade brasileira. Aqui, nós estamos vendo o seguinte: a pesquisa constou de entrevistas realizadas com 8 empresas norte-americanas, né, prestadoras de serviços logísticos que se encaixavam dentro do que foi considerado pelo presente trabalho como operador logístico. Então, nós denominamos de operador logístico aqueles que fazem essa prestação de serviços logísticos, né? Ah, parte dos resultados é coincidente com o que a literatura prega e com o que está ocorrendo nos Estados Unidos, né? Há, no entanto, algumas discrepâncias importantes, principalmente no que diz respeito aos problemas como a complexidade dos impostos e a péssima infraestrutura dos modais no Brasil. E é o que está ocorrendo dentro do setor, como as melhorias apontadas no sistema de informação brasileiro. Então, ó, já tá, o material aqui já está apontando alguns gargalos, né? Algumas situações que ocorrem no Brasil, em termos de prestação de serviços logísticos. O que nós vemos aqui? Principais discrepâncias, né? Então, a estrutura de impostos é um problema. O imposto em cascata no Brasil, você sabe que no Brasil tem uma situação de imposto sobre imposto, né? Então, essa situação de imposto sobre imposto, né? Vários impostos sendo para cada estado um imposto, para cada estado outro imposto, e assim vai, vários impostos em cada estado, né? Isso é um problema para o sistema, porque você acaba acumulando impostos a cada vez que você vai para um estado, só porque mudou de um estado para o outro, né? Essa questão de uma reforma tributária no Brasil ser mais organizada, ser mais objetiva, é um problema, entende? Quem sabe, nesse momento que estamos passando de reformas,
haja uma reforma de verdade, não uma reforma para meramente fazer tapar o sol com peneira, né? Então tem que ser uma reforma tributária que organize de fato o nosso sistema. Outro ponto aqui que nós precisamos considerar, certo? É a, a questão da infraestrutura de modais no transporte no Brasil. Já temos falado um pouquinho sobre essa situação dos modais, dos problemas dos modais de transporte no Brasil, né? E aí nós temos considerado o seguinte, tá? Nós temos considerado os problemas de infraestrutura sempre remetendo a está acontecendo de péssimas estradas, né? Estradas que não têm manutenção, e todo um contexto, não somente do transporte rodoviário de carga interestadual, não é somente nesse aspecto, mas a precarização até do sistema fluvial, não investimento na infraestrutura ferroviária e a precarização até de vias ferrovias, né? Então, são pontos que precisam ser considerados e melhorados em termos de infraestrutura de transporte no Brasil, né? E outro ponto importante também é que o Brasil precisa melhorar ainda nesse aspecto do sistema de informação, né? Então, um sistema de informação mais rápido, o cliente precisa de informação rápida, todo o sistema e a cadeia de suprimento precisam de uma informação mais célere, né? Célere, mais acelerada, mais rápida, né? Então, são questões que precisam ser resolvidas para que os operadores os principais operadores, não somente os principais operadores, mas todos os operadores de serviços logísticos, eles tenham realmente capacidade e tranquilidade para poder fazer o transporte de cargas, não somente no Brasil, mas no exterior. Não estamos falando só da economia doméstica, mas da economia externa. O que nós vemos aqui? Aqui vai ser utilizado a seguinte consideração, né? O mercado de prestação de serviços logísticos vem crescendo muito rapidamente em todo o mundo e, por consequência, também no Brasil. Vem crescido muito no Brasil, né? Esse mercado, né? São várias as evidências desse fenômeno. A Horizon 99 mostrou que na indústria química norte-americana, o número médio de atividades logísticas terceirizadas, por exemplo, cresceu 1,5 para 5,5 no período de 1989 a 95, indicando uma forte tendência de aumento do escopo de serviços logísticos terceirizados. Então, o que nós vemos aqui, pessoal? Crescimento do número médio de atividades logísticas significativo, né? 1,5, 5,5. Tá? Estamos falando de aí de 89 a 95. Um período aí 6, 7, 8 anos, né? 6, 7 anos. O que nós vemos nesse contexto aí? Uma tendência, então, da terceirização. Nós já vimos falando sobre esse assunto. Então, várias atividades da cadeia de suprimento, elas acabam sendo terceirizadas. Por que nós estamos falando sobre isso? Assim? No passado, uma empresa achava que poderia fazer toda a cadeia, ou então, pelo menos, quase toda a cadeia de suprimento, é simplesmente inviável. A melhor alternativa é a especialização em determinadas áreas da cadeia de suprimento. Você se especializar em determinadas áreas, em vez de ter realmente toda a cadeia de suprimento. Então, nós vemos a terceirização desses serviços, é por causa que todo tempo se especializaram numa área, um é transporte de cargas, né? Um modal, outro, e outro modal, outro realmente um serviço de armazenamento, outro se especializou em ser um centro de distribuição, outro já é um atacadista. Se você for pensar em termos de cadeia de suprimento, é uma especialização.
se você realmente terceiriza etapas da produção, né, você consegue realmente ter até velocidade para deixa a cadeia de suprimento mais dinâmica, né, mais rápida, para poder fluir, né, até o consumidor final, os produtos. Na mesma época, uma reportagem da revista Fortune, né, indicava que 60% das 500 maiores empresas por ela listadas terceirizavam pelo menos uma das atividades que compõem seu processo logístico, uma evidência do nível de difusão da prática da terceirização logística. Em outra pesquisa envolvendo o mercado europeu e norte-americano, SINC mostrou que 78% dos gerentes europeus e 46% dos americanos entrevistados afirmaram estar comprometidos com a terceirização de atividades logísticas e que a tendência era o aumento do número de atividades terceirizadas. O resultado de tudo isso tem sido o rápido crescimento da indústria de prestadores de serviços logísticos, como bem mostram levantamentos da Armstrong Associates entre 1996 a 98. A receita operacional dos 56 maiores prestadores de serviços logísticos norte-americanos aumentou de 28,5 bilhões de dólares para 39,6 bilhões, que corresponde a uma taxa média de crescimento de cerca de 18% ao ano. Então, nós vemos aí um crescimento, olha o crescimento em bilhões da indústria de prestação de serviços logísticos. Isso não é à toa, pessoal. Os americanos perceberam essa questão aí de terceirizar. Terceirizar é uma coisa que pode ajudar no sistema, que pode realmente corroborar muito para a fluidez do sistema, do fluxo da cadeia de suprimento, né? No Brasil, apesar do processo de terceirização das atividades logísticas ainda ser relativamente recente e que não existe e de não existirem estatísticas confiáveis, o potencial do mercado parece ser elevado. Estudo do Banco Mundial estima que somente os gastos com transporte no país sejam equivalentes a 10% do PIB. Olha só, 10% do PIB, isso é muito significativo, que corresponderia a 60 bilhões. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Então, vocês percebam como se investe só na área de transporte aqui, gasto com transporte, né? Então, há um motivo para isso. Ainda mais um país como os Estados Unidos, como o nosso, de uma dimensão mesmo continental, né? Ele é enorme também. Os grandes prestadores de serviços logísticos internacionais parecem ter percebido esse potencial. A partir de 1997, a empresas como Ryder, Penske Logistics, em joint venture com a Cotia Trading, McLean, do grupo Walmart, Mark 7, Mary Worldwide, Hellman Logistics, Danzas e Mossol passaram a desembarcar no país, se juntando a um crescente número de empresas brasileiras como Columbia, Cometa, Metropolitan, Delara, Marble, Mercúrio, Hércules e Delta, que já vinham tendo crescimento substancial nesse mercado. Tendências, então, a terceirização e, sobretudo, terceirização, nós podemos dar uma ênfase, que a ênfase deste artigo, embora seja a ênfase desse artigo, a terceirização do serviço de transporte, tá? O foco aqui nós vemos, então, nessa terceirização. E, realmente, o Brasil, com essas empresas já citadas, aplicando no nosso país, né? Essas empresas brasileiras realmente fazendo o benchmark, né? Verificando as melhores práticas dessas empresas que têm tido sucesso em terceirizar serviços de transporte e realmente meio que cobrar também do governo uma ação governamental no sentido de viabilizar o serviço de transporte de carga, não somente em todos os modais, todas as modalidades. Tá? Ei, professor, Oi. o senhor é a favor da terceirização dos Correios?
Olha, francamente, sou. Porque Sou tá sim. complicado, né? Na verdade, ah, é- é- eu creio que será mais célere, né, a prestação do serviço e é algo a menos para o Estado, né? E como o Correio, dá mais, um peso a menos para o Estado ter mais uma empresa pública. Normalmente privatiza logo e pronto. Não, sem contar que o atendimento também, né? E a logística de entrega, de comercialização deve melhorar também, porque ultimamente tá muito complicado. Eu creio que vai melhorar muito, né? Quem está falando é o Jones? Não, professor, é o Lucas. Lucas, né? Lucas. Eu acho que vai melhorar muito sim, o Lucas, a prestação do serviço. É, tem que modernizar, né? Tem que ficar mais. Tem que privatizar logo. O Estado não precisa ficar com esse serviço. Eu não vejo a necessidade do Estado ter esse serviço, essa prestação de serviço aí. É porque muita gente tem a impressão de que vai vir um chinês ricaço e vai sair comprando tudo e vai impor um monte de lei, mas não é bem assim, né? Às vezes as privatizações vai ser até uma coisa melhor, em sua maioria das vezes, né? A privatização ela tende ela pode melhorar muito o sistema, né? E se fosse assim, com esse tipo de privatização, você vê como é que está sendo precário o serviço. Eu vejo assim, o Correio demorando muito a modernizar algumas atitudes dele, umas práticas. O pessoal não manda mais carta, manda e-mail, né? Eu sei realmente, só disso aí, mensagem do WhatsApp e e-mail. Antigamente tinha necessidade de mandar uma carta, mas você vê que ele já teve que se reinventar. Né? Tem gente que manda carta? Tem, mas é ínfimo o número de pessoas que vão fazer isso. Eu não faço isso, eu mando mensagem. Vocês mandam mensagem, não é isso? A, Ultimamente, o povo só tá mandando pelo correio, é quando, um exemplo, esses dias eu comprei uma pós-graduação, aí eu tive que pegar, que imprimir os documentos, ir no cartório, reconhecer, aí mandei pelo correio. Quando é esses tipos de documento, aí sim usa. O que eu acho que daqui para frente vai mudar muita coisa disso. vai ter de melhorar sim o sistema, porque para que o Estado ter que se sobrecarregar com mais uma empresa pública? Deixa. Só assim, talvez questiono às vezes a maneira que é feito, ou seja, o valor que é vendido, se é vendido por um preço adequado, e o que vai fazer com esse dinheiro. Se vai ser para reservas internacionais ou vai ser simplesmente para como é que vai ser utilizado, entende? Então, só isso, né? Mas, fora isso, eu acho que vai melhorar o sistema, assim. Deixa o livre mercado mesmo aí, nesse aspecto desse serviço de transporte, porque esses serviços logísticos têm que ser terceirizados e o Estado não precisa se sobrecarregar com isso. Tem outras coisas para ele. Eu vi uma reportagem, professor, que quem está querendo comprar os Correios caso privatize é a Amazon, o Mercado Livre e aquele Alibaba, lá do mundo árabe. Né? Interessante. Quer dizer, desses aí, todos aí têm muito dinheiro, né? Mas acho que a Amazon, não sei como é que tá, né? Vamos ver, né? O que vai dar essa privatização. Empresa mais rica do mundo. É, a Amazon tem dinheiro, né? Tá certo. Embora bastante recente, a indústria de prestadores de serviços logísticos vem evoluindo rapidamente no Brasil. Uma das consequências dessa evolução tem sido o surgimento de vários formatos de atuação que tem levado uma dificuldade de categorização dos prestadores de serviços logísticos. Pouco também se conhece sobre os principais barreiras e oportunidades para a atuação dessas empresas no Brasil. As possibilidades de terceirização das atividades logísticas são inúmeras. Por esta razão, nos países onde as atividades dos prestadores de serviços logísticos estão mais desenvolvidas,
A segmentação do mercado vem aumentando, incluindo desde a simples terceirização de atividades de transporte até a contratação de terceiros para operar todo o processo logístico. A literatura trata dos problemas de características dos prestadores de serviços logísticos, no entanto, é razoavelmente escassa. Questões como pré-requisitos necessários para ser considerado um prestador de serviço logístico integrado, os chamados operadores logísticos, os diferentes formatos existentes, perspectiva da indústria e tendência de adição do valor ao cliente, são muito pouco discutidas. Este trabalho busca contribuir para um maior entendimento desta indústria e na situação do Brasil, a partir do estudo de 8 casos selecionados dentre os maiores e mais conhecidos prestadores de serviços logísticos integrados com a operação do Brasil. Observa aqui que nós estamos falando de... ele abordou aqui alguns tópicos, né, que deveriam ser mais considerados em termos de serviço logístico. Serviço logístico integrado, né, chamados operadores logísticos. Então, essa integração, o correio é integrado, ele tem uma forte integração. Quem comprar já vai estar tendo aí uma infraestrutura montada já, né? Então, será um operador que já tem uma vasta base operacional em vários estados e cidades, talvez, e as mais remotas do Brasil. Essa perspectiva de indústria e a tendência de adição de valor ao cliente, ela precisa ser considerada. O que o cliente ele ganha de valor? Como é que realmente pode ser agregado valor para o cliente numa prestação de serviço, nessa prestação de serviço? Então, essas questões de agregação de valor, adição de valor a uma prestação de serviço, às vezes não é discutida por algum prestador de serviço logístico. E precisa ser considerado isso aí. Diferentes denominações e formatos do prestador de serviço logístico. São várias as denominações encontradas na literatura internacional para as empresas prestadoras de serviço logístico. Aqui serão destacadas algumas destas denominações, seus significados mais comuns. Nós temos aqui umas expressões para os terceirizados, como Third Party Logistics Providers ou 3PL, né? Provedores de logística integrada, Integrated Logistics Providers, né? Que é outra denominação. Empresas de logística contratada, Contract Logistics Companies, e operadores logísticos, ou Logistics Operators. São alguns dos termos comumente usados na literatura internacional para denominar empresas prestadoras de serviços logísticos. A nível internacional, a primeira denominação, ou seja, 3PL, né, é claramente a mais utilizada. No Brasil, existe uma forte tendência de se utilizar a denominação operador logístico. Então, por isso nós estamos falando sobre operador logístico. O que o Correio é? Um operador logístico do Estado, que pode ser realmente um operador logístico privatizado, da iniciativa privada, né? Que vai fornecer, na verdade, serviço terceirizado para um monte de empresas que vão precisar de transporte via correio, né? Embora não tenha mais o serviço de cartas e e-mails, tem o serviço de entrega de materiais, de via e mexe, uma mercadoria menor, que não seja grandes transportes de carga, é lógico, né? Óbvio, né? Mas transporte médio, né? Enfim. As diferentes denominações e formatos do prestador de serviço logístico, né? Esse termo, segundo o Gartner, 94, o termo Third Party Logistics, 3PL, começou a ser utilizado na década de 80 como um sinônimo de subcontratação de elementos de processos logísticos. Apesar do termo 3PL, ou logística de terceira parte, ou então de ter uma tradução literal, né? Significar para um grande número de autores nada mais que uma empresa que provê qualquer tipo de serviço logístico para terceiros.
Alguns associam esse nome somente a empresas capacitadas a executar um conjunto mais amplo de serviços logísticos. Simplesmente a terceirização. No Brasil, recentemente, os estudos sobre prestador de serviço logístico realizados conjuntamente pela Associação Brasileira de Logística, Fundação FGV e Associação Brasileira de Movimentação e Logística, e publicado na Tecnológica, em fevereiro de 99. Tecnologística define o operador logístico como sendo o fornecedor de serviços logísticos especializado em gerenciar e executar toda a parte das atividades logísticas nas várias fases da cadeia de abastecimento dos seus clientes. O que tem a competência para, no mínimo, prestar simultaneamente serviços das 3 atividades básicas de controle de estoques, armazenagem e gestão de transportes. É o que nós estamos falando sempre, estoques, o processo de armazenamento, né? Armazenagem e realmente gestão de transporte, gerir os transportes aí. Gestão realmente dos modais, a roteirização, como você vai acomodar mercadorias em cada transporte, a posição e a disposição e o aproveitamento de cada centímetro, milímetro de um caminhão, de um cargueiro, é muito importante. Os demais serviços que porventura sejam oferecidos funcionam como diferenciais de cada operador. Essa definição é bastante semelhante àquela utilizada para os third party logistics, né? Terceira parte, né? O 3PL, né? Third party ou third party, excetuando-se o fato de que esta última menciona a integração das atividades como elemento presente do seu conceito, né? Então, o que nós verificamos aqui? Que os diferentes autores utilizam diferentes critérios para verificar o 3PLs. Alguns são mais rigorosos, exigindo que, para que seja classificado em 3PL, um prestador de serviço logístico deveria realizar um amplo conjunto de atividades, de forma integrada, ter capacidade de projeto, operação e gerenciamento, e possuir contratos de longo prazo com seus clientes. Outros são menos rigorosos e consideram que qualquer empresa que realize alguma atividade logística sob contrato para terceiros com a capacidade de planejamento, operação e gerenciamento deve ser considerado um 3PL. Está considerando aqui, então, qualquer empresa que realize atividade logística sob contrato. Tem um contrato para terceiro, é um 3PL. Por isso que eu simplifiquei, né, o conceito de 3PL simplesmente com a terceirização, terceirizado. Quais são os problemas que nós temos aqui nos prestadores de serviço logístico? Quais são as oportunidades que existem e quais são os problemas enfrentados pelos prestadores de serviços logísticos? Então, são as duas coisas que nós vamos verificar agora nessa parte desse tópico aqui. Tem crescido os provedores de serviço logístico? Tem, né? Um dos principais entraves ao crescimento desses provedores, desse serviço, é o receio dos potenciais clientes em perder o controle de sua logística e, consequentemente, o nível de serviço prestado. Se o cliente ele perde o nível de serviço, ou seja, a qualidade do serviço, alguma agregação que tinha para aquele serviço, rapidez, celeridade, não conseguir realizar um just-in-time, na mesma hora, no mesmo tempo, ou seja, a entrega de maneira mais rápida, isso você perde, então, em termos de qualidade. Certo? Se um cliente que terceiriza essa atividade, ele não consegue controlar o tempo, a espera da mercadoria, o prazo de entrega, ele vai perder em qualidade. Ele vai perder em nível de serviço prestado. No entanto, Cal 93 ressalta que essas inseguranças, ou mesmo as com relação aos danos aos produtos, podem ser superados com o estabelecimento de padrões de desempenho que levem estes pontos em consideração. Os custos incorridos na prestação e negociação de propostas e no desenvolvimento de soluções customizadas, principalmente naquelas planejadas antecipadamente aos grandes bids,
acaba resultando em gastos na ordem de milhões de dólares, segundo os CEOs. Né? Os CEOs são os grandes gestores, né? Das empresas do setor logístico. Então, como realmente a questão do recrutamento e seleção de pessoal qualificado torna-se crítica pela necessidade de rápida contratação para a execução de um contrato recém-fechado. Um CEO descreveu a situação para a LIB. Essas pessoas não estão simplesmente sentadas perto dos nossos escritórios, esperando que leads, essas empresas, né, que recebem serviço, sejam ganhos, né? Ou realmente esse ganho de serviços logísticos, essa lucratividade que provém realmente desse nível de serviço. Quando ganhamos temos de adicionar pessoal rapidamente, e isto é um problema. Então, consideramos aqui a qualificação de quem presta o serviço. Então, quem está realmente prestando serviço logístico vai ter que se preocupar com a qualificação do pessoal, né? Qualificação realmente da mão de obra, o pessoal que está envolvido na prestação do serviço logístico. E a solução para esse tipo de problema é a contratação de pessoal da empresa cliente, que, em geral, enxuga seu quadro ao terceirizar. Então, realmente, contratação de pessoal qualificado é uma solução. Outra prática para esse ator, o LIB, são a contratação de recém-formados ou de funcionários de empresas concorrentes. Recém-formados, você pode moldá-los a sua prática na empresa. Os funcionários das concorrentes, eles já conhecem o mercado e podem realmente também contribuir para melhorar realmente o nível de serviço ao cliente. Uma consequência dessa dificuldade é que, em um ano, os presidentes de 9 dentre 25 maiores provedores de serviços logísticos mudaram de emprego. Em uma indústria onde os contratos de parcerias tendem a ficar cada vez mais longos, isso pode ser uma fonte de problema. O que nós vemos também? Pessoas que realmente, às vezes, ficam muito tempo, elas não conseguem, às vezes, inovar o serviço, né? E, às vezes, é necessário nesse mercado, está todo o tempo verificando o que está acontecendo. Às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você já ficou realmente tecnologicamente para trás. É o que está vendo aí de sistema de informação, realmente um conjunto de sistemas que diminuem o tempo de resposta e a entrega chegar mais rápido, está sendo cada vez maior, né, pessoal? A questão de treinamento é vista por LIB como outra grande geradora de problemas. Segundo ele, devido à necessidade rápida da entrada em operação, não sobra tempo para que os funcionários recebam um treinamento adequado. Por isso que, às vezes, é importante você pegar mesmo os que já têm conhecimento, já têm a formação em logística, já conhecem o mercado, já vêm realmente de empresas concorrentes. E aí, os headhunters, os caçadores de cabeça, né, eles chegam e pegam esse pessoal, né, porque o mercado logístico é um mercado muito dinâmico. É muito rápido que está acontecendo as coisas. Então, não dá tempo, às vezes, nem de formar o cara, dar uma formação. Sendo assim, apesar de ainda nem estar familiarizado com a organização do provedor, ele já passa a trabalhar com o cliente. Esta política de contratação gera problemas de comunicação, coordenação e integração. Né? Então, esse desconhecimento da cadeia de suprimento, de como funciona o mercado, de como funciona a oferta do provedor logístico, né? Isso é um problema seríssimo. Vocês veem como é que tem campo para logística e para trabalhar com logística, né? É um mercado muito, muito dinâmico. O que acontece, pessoal? Serviços ofertados e clientes atendidos. Primeira característica que chama atenção em relação ao serviço é a variedade da oferta proporcionada para as empresas. Então, todas, sem exceção, oferecem no mínimo 8 diferentes tipos de serviço, ou seja, transporte rodoviário, transporte aéreo, armazenagem, disponibilização de recursos dedicados, logística integrada, gestão de informação logística, controle e pagamento de fretes e documentação. Exemplo, a emissão de notas fiscais. Então, só aqui nós estamos vendo aquilo que nós já havíamos discutido nas aulas.
né, sobre os serviços prestados por um operador logístico. O transporte rodoviário é um deles. E vira e mexe, esse operador logístico está integrado com o transporte aéreo. E ora, se você trabalha com transporte rodoviário de carga ou transporte aéreo, qualquer modalidade, qualquer multimodalidade de transporte de carga, né? Você precisa de armazenagem. Você precisa, às vezes, para você fazer o transbordo. O que é o transbordo? O transbordo é quando você vem de um transporte rodoviário de carga e chega num um cais. Esse transporte vai ser agora, a carga muito pesada vai ser transportada via marítima. Você utiliza, então, aí um transbordo para um centro de distribuição logístico, né? Um armazenamento, um lugar para armazenagem, né? Ou é uma breve passagem para transportar para o navio cargueiro. Você faz o transbordo, né? Disponibilização de recursos dedicados, ou seja, a tecnologia que vai ser necessária para determinadas mercadorias. Cada uma tem alguns recursos, paletização, você acoplar a mercadoria via um pallet, né? Com containers, certo? E vários tipos de recursos que você utiliza para a armazenagem também, ou então, não só a armazenagem, mas o transporte em si. Essa logística integrada, essa multimodalidade, totalmente integrada. Gestão de informação logística. Gestão de informação logística é o que mais cresce, né? As pessoas se comunicando de uma velocidade absurda e com um big data, uma data science, né? Ou seja, ciência da informação, trabalhando com muitos dados de muitas mercadorias sendo transportadas, acontecendo simultaneamente. Então, você precisa ali às vezes, no seu servidor ali, muita informação, trabalhar com big data, às vezes, muita informação, muito transporte, muitos dados, né? Acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, você precisa de uma fluidez e está realmente tecnologicamente atualizado, né? Controle de pagamento de frete, esse negócio de frete, controlar o pagamento, controlar as mercadorias, controlar a documentação, o sistema de informação ele precisa estar bem fechadinho isso aí, né? Emissão de notas fiscais, etc. e tal. Além disso, verifica-se que 6 das 8 empresas que oferecem 21 diferentes tipos de serviço. Apesar desta ampla variedade de serviços de transporte ferroviário e marítimo, tem a oferta muito restrita. Observa, ferroviário e marítimo no Brasil, né? Porque em outros lugares, o ferroviário e o marítimo, ele tem uma certa relevância. Apenas 2 empresas oferecem serviços de transporte ferroviário e 3 oferecem serviços de transporte marítimo. Isso parece refletir a distorção da matriz de transporte brasileira, totalmente dominada pelo modal rodoviário. Ainda sobre os serviços que são ofertados e os clientes atendidos, que nós percebemos também chama atenção, pequena oferta de serviços de consultoria voltados para projetos de soluções logísticas para clientes potenciais. Apenas 2 empresas oferecem esse tipo de serviço. Isso significa uma oportunidade ainda pouco explorada no Brasil. Usando como base a definição do operador logístico, proposto anteriormente, ou seja, empresas com capacidade de executar e gerenciar de forma integrada, pelo menos o sistema de transporte, armazenagem e controle de estoques, pode-se afirmar que, com uma única exceção, todas as 8 empresas se classificam como operadores logísticos. Já foi feito aqui, na verdade, eu não coloquei a organização do trabalho no aspecto de fazer a pesquisa, né? Eu já peguei alguns resultados, tá? Relacionados a esse trabalho, né? E consideramos que, embora seja grande a oferta de serviços, a receita total das empresas é fortemente concentrada em um número limitado deles. Dentre os serviços com a maior participação, destaca-se transporte e armazenagem. Olha a importância da armazenagem. Vira e mexe, você vai precisar armazenar e lidar com os custos de armazenamento, né? Geralmente, nenhuma empresa quer armazenar por muito tempo,
porque isso envolve custos, né? Custos realmente de você ter que deixar a mercadoria um tempo ali, disponibilizar um tempo ali a mercadoria, e tem um custo de energia elétrica, um custo realmente de manutenção ali, há pessoas que estão responsáveis por determinadas mercadorias, já temos falado, se forem alimentos, então, você vai precisar de um freezer, e isso gasta uma energia, né? Então, os custos podem aumentando, e quanto mais estiver ali aumentando luz, energia elétrica, resfriamento, o salário da pessoa que está envolvida nesse tipo de serviço, a custo de oportunidade, essa pessoa poderia estar lidando com outro tipo de mercadoria, outro tipo de mercadoria menos, que iria requerer menos tempo, né, na armazenagem. Então, aqui foram citados, em termos de armazenagem, 7 dos operadores como sendo os mais importantes em termos de contribuição para a receita. Então, apontando aqui, é sempre, então, nesse caso, 7, né? 7 de 8, você vê a importância da armazenagem, né? Transporte e armazenagem. O terceiro serviço mais importante de gerenciamento da cadeia de suprimentos foi citado por apenas 3 operadores. Este amplo conjunto de serviços é oferecido a um número limitado de clientes. Em média, os operadores prestadores pesquisados trabalham com cerca de 32 clientes, sendo que este número varia de um mínimo de 6 e no máximo de 70. Interessante notar que dos 2 operadores com menos número de clientes, ou seja, 6 e 8 clientes, respectivamente, são filiais de grandes operadores internacionais. Observa aí a influência das empresas internacionais no Brasil, em termos de serviço, de prestação de serviço logístico. Agora, em termos de infraestrutura, nós estamos falando ali de serviço, agora nós estamos falando de infraestrutura, foram os pontos que nós abordamos para os operadores de serviço logístico no país. Todas as empresas entrevistadas possuem, ou no mínimo, operam frotas e armazéns dedicados às suas operações. Observa, frotas e armazéns. Todas também oferecem recursos dedicados a seus clientes, se necessário. No que diz respeito à armazenagem dos operadores, verifica-se uma forte concentração na região sudeste. Sudeste. Então, nós temos ali São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Temos aí, pelo menos esses aí citados, né? Uma forte concentração industrial, né? Que abriga 44 armazéns, ou seja, cerca de 68% do total, quase 70% dos armazéns, concentrados na região sudeste do Brasil. Faz sentido, né? Grande número de indústrias. Você produz e tem que armazenar. Grande parte deles se concentra localizado no estado de São Paulo, que sozinho abriga 35 armazéns. Olha, são 44, 35. Os outros 9, então, estão distribuídos, né? Rio de Janeiro e outros estados. Ou seja, 54% do total. Isso corresponde a uma média de 4,4 armazéns por operador. A região norte, com 13 armazéns. A região norte vem em segundo lugar. Ela precisa realmente ser investido, né, mais na região norte, não somente para ter mais indústrias, mas mais armazenamento, mais armazéns. Então, é um problema, porque a região nordeste, melhor dizendo, a região nordeste, ela é grande e tem possibilidade de se desenvolver, só que precisa também de algum incentivo governamental. Historicamente, a região sudeste teve mais recurso, concentrou, houve uma macrocefalia em termos de concentração de recursos ali, né? Uma concentração muito grande ali, como se fosse, ou seja, os deputados, senadores estão sempre fazendo também, direcionando recursos para aquela região. Bom, mas o fato é que funciona assim agora. Isso precisa realmente mudar, né? Outros operadores, todos sem exceção, possuem pelo menos um armazém na região sudeste, né?
Com relação às demais regiões, 3 operadores possuem armazém na região Nordeste, 2 possuem na região Sul, 1 na região Centro-Oeste e 1 na região Norte. É muito pouco, pessoal. Isso é falta de incentivo industrial, porque se tendo mais indústria, nós teremos mais armazéns. Não é simplesmente por ter armazém, não é essa a questão, é porque está relacionado a um fluxo, né, da industrialização. Está relacionado à política também, né? Incentivos fiscais para indústrias estarem nessas regiões. Então, enfim. Cinco das 8 empresas entrevistadas possuem frota própria. Observa, é um número significativo, 5 de 8 ter frota própria. As outras, certamente, elas terceirizam. Dessas empresas entrevistadas aqui. A quantidade de veículos, no entanto, varia muito, de no mínimo 7 veículos ao máximo de 2.540. Mesmo possuindo ativos próprios, as empresas pesquisadas fazem um intensivo de subcontratação de terceiros. A terceirização do serviço de transporte, então. Todas, sem exceção, terceirizam alguma parte de suas atividades. São várias atividades terceirizadas, sendo que o transporte rodoviário, o transporte aéreo, o transporte courier são total ou parcialmente terceirizados por todos os 8 operadores entrevistados. Outras atividades terceirizadas são o desenvolvimento de softwares, transporte marítimo, armazenagem, aplicação de internet, transporte rodoviário, edições EDI, transporte rodoviário, além de ser um dos poucos que todas as empresas pesquisadas, pelo menos em parte, terceirizam, é o que possui invariavelmente o maior número de terceiros homologados. Este número varia de 15 a 200. Né? Então, falamos aqui, então, sobre fizemos algumas considerações, né, os entraves e o nível de serviço logístico. Agora vamos falar de algumas barreiras e oportunidades ao desenvolvimento da indústria e finalizar essa etapa da aula. Né? A pressão por melhoria da performance foi considerado o fator que maior impacto tem causado no setor. Então, como melhorar esse nível de serviço logístico diante dessa questão de, ao mesmo tempo, fornecer rápido com velocidade em um serviço terceirizado. No entanto, a pressão para a redução de preços está muito próximo ao primeiro lugar, indicando que ambas são consideradas igualmente importantes. Esta situação coloca os operadores sob forte pressão. Reduzir custos e melhorar o nível de serviço simultâneo. Então, nós vemos aqui redução de preços. Não, redução de custos. Já estamos falando de redução de custos. O principal elemento que, às vezes, pesa na balança é o custo do transporte. É o custo do serviço que está sendo realizado. Né? Está sendo prestado. Então, a estratégia logística é realmente pegar o serviço que tem o menor custo possível. Isso gera uma grande pressão no sistema. O pessoal trabalha com logística, realmente trabalha, às vezes, sob muita pressão de rápidos transportes, de rápida transbordo, geram realmente uma certa pressão muito grande. Porque se você pressiona para esmagar o preço cada vez menor, você realmente deixa o serviço mais célere, acaba sendo mais eficiente muitas vezes, né? Na medida em que você vai buscar realmente tecnologias que reduzam o seu custo. A tendência ao aumento no número de serviços terceirizados combina com o crescimento de e-commerce, indica um provável crescimento do mercado e uma maior valorização dos operadores. Então, e-commerce, como empresas como a Amazon e várias outras empresas aí que estão Alibaba, né? Bom, acabamos de mencionar aqui agora há pouco, ela realmente dá uma celeridade na prestação do serviço logístico, né? Então você tem uma velocidade aí para prestar um monte de serviço, você consegue vislumbrar
rápidas, seleções de livros, de produtos, de eletrônicos, de materiais que você compra via e-commerce. E organizar logo a entrega desses produtos o mais rápido possível. Isso gera uma pressão de custos, de você reduzir. Eu vou escolher prestadores de serviços logísticos, operadoras, que oferecem serviços com melhor, realmente, velocidade, né? Maior velocidade. Dentre as barreiras mencionadas, o alto valor e complexidade dos impostos, assim como das más condições de infraestrutura do país, são as maiores preocupações das empresas entrevistadas. Então, novamente, aquilo que nós já falamos sobre impostos, espero que a reforma tributária ela elimine esse gargalo, não seja simplesmente mais uma reforminha para poder dizer que fez uma reforma. Ela simplifique mesmo essa questão dos impostos. Isso vai dar mais atratividade para investidores. E essa questão da infraestrutura sempre realmente é um gargalo, né, pessoal? 7 das outras empresas citaram estes dois aspectos como barreira do desenvolvimento do setor no país. Olha só. Então, nós estamos vendo aqui questão de impostos, alto valor, porque o que acontece? Se você tem impostos elevados, você aumenta o custo do serviço logístico. Se você tem uma infraestrutura de transporte precarizada, você aumenta o custo, o valor do serviço logístico. Vai para o preço. Vai colocar no preço do serviço. Né? Aumenta o custo, lógico. A quem demanda o serviço, compra o serviço, né? Paga pelo serviço. A deficiência da capacitação da mão de obra foi mencionada por 5 dos 8 entrevistados e representa uma dificuldade em entender aos níveis crescentes de exigência dos clientes. Metade das empresas pesquisadas mencionaram a falta de entendimento das diferenças entre operadores e transportadores por parte dos clientes como um dos problemas do setor. Essa confusão certamente contribui para o aumento da pressão por redução de preços. O pouco conhecimento de logística por parte dos clientes e a razoabilidade da demanda foram 2 outras barreiras citadas pelos operadores. Ok? Então, olha só, essa pressão por redução de custos deixa o sistema realmente numa situação bem difícil. Então, porque, como nós vimos agora, mal dá o tempo de formar o pessoal na área de logística. Tem aí vários cursos de formação em logística, né? Cursos técnicos, cursos de graduação tecnológica e tal. Quando o cara chega na prática ali, tendo essa formação, ele já tem algum tipo de vantagem, realmente, porque não dá tempo quase de ter uma formação mesmo, né? Os caras não conseguem nem... E a pressão para redução de custos é muito grande. Toda essa otimização que nós falamos agora há pouco de postos, de infraestrutura, ela vai realmente reduzir mais essa pressão por custos, né? Observa como a deficiência da capacitação de mão de obra. Então, vocês observam que há um mercado aqui para a área de logística muito ainda aberto, né? Porque é muito precária a formação das pessoas nessa área. Vamos continuar aqui, né? Um dos pontos que eu queria considerar aqui é 5 das 8 empresas pesquisadas, por exemplo, vocês vão ver aqui que realmente elas não entendem o que os clientes querem, não entendem as exigências do cliente, tem dificuldade para entender isso. Né? Além de haver realmente essa questão de não entender o cliente, que é uma coisa importante, você ter esse feedback para o cliente e ter o feedback do cliente para a empresa, da necessidade que ele tem, compreender ele, exercitar um pouco dessa empatia, se coloca no lugar do cliente para saber a necessidade dele. Há essa questão também das más condições da infraestrutura, né? As más condições da infraestrutura, essa questão que envolve essa confusão relacionada à pressão
nos preços, né, que nós vamos falar há pouco. Outro ponto aqui que nós precisamos considerar: as oportunidades. Oportunidades. Em termos de realmente agora, falamos de alguns problemas e tudo, né? E algumas oportunidades. Né? Estamos falando de barreiras e oportunidades. A competência, uma melhoria na competência em TI. E ela é percebida como sendo a principal oportunidade para a melhoria do desempenho dos operadores. Então, o sistema de tecnologia da informação tem melhorado o desempenho logístico. Esta percepção está condizente com os investimentos em sistemas observados em quase todas as empresas. Parece uma resposta óbvia às maiores exigências do serviço de redução de custos. Ela permite expandir serviços em certas situações, reduzir custos, melhorar serviços. Estabelecimento de alianças confirma a tendência já mencionada nesse referencial teórico para ser consequência natural da pressão por aumento do número de serviços e aumento da demanda de serviços do setor. Então, existem aí ferramentas que o pessoal utiliza para roteirização, Transcad e outras ferramentas aí para roteirização, e como sistema de informação geográfica, tecnologias via satélite sendo melhoradas, de localização, via satélite do deslocamento, onde realmente o navio cargueiro se encontra no oceano, onde um transporte rodoviário de carga se encontra na estrada, na BR, né? Onde exatamente está a posição de um avião no espaço aéreo ou de um trem cargueiro, né? Então, você consegue fazer a localização e a velocidade e o tempo de chegada de cada um deles. E esse melhoramento, né, na comunicação e na localização dos transportes, até mesmo para, por exemplo, evitar roubos nas estradas. Está se pensando até mesmo em transporte já de caminhões sem caminhoneiro, né? O pessoal está falando já de transporte, mas realmente é uma tecnologia que não acredito que não seria para agora. Né? Mas assaltos nas estradas, tem como monitorar isso, comunicar rapidamente e acionar o sistema para rastreamento da carga, rastreamento das pessoas que estão fazendo o assalto, porque acontece, né? Muitos assaltos nas estradas, isso é um problema também, que aumenta os custos, porque para onde é que vai o custo da mercadoria que você perde? Para os clientes. Não pensa que uma mercadoria que é roubada, alguém não paga por isso. Quem paga é o cliente, mesmo pela mercadoria que é roubada, porque o empresário ele vai colocar na ponta do lápis ali também o que ele vai ter de desperdício. Então, buscam melhorar a tecnologia relacionada à localização da carga e mecanismo de fazer a polícia chegar mais rápido, né? A polícia rodoviária alcançar mais rapidamente, né? E outro ponto é que o custo que isso aí vai correr, né, pessoal? Não existe almoço grátis. Então, como diz Milton Friedman. Então, o custo vai para as mercadorias que são vendidas. Mesmo que você não tem nada a ver com isso, aparentemente, né? Mas é o custo para o operador logístico se manter no mercado. O estabelecimento de parceria lidera como estratégia de crescimento das empresas entrevistadas, afirmando pesquisa apresentada no referencial teórico. Parece ser esta mais uma consequência da pressão por aumento do número de nível de serviço, em conjunto com a necessidade de redução de custos, que acaba por inibir investimento em ativos, né? A taxa de crescimento esperada das empresas é bastante elevada, variando de 0 a 100% para o próximo ano. Mais da metade dos executivos que responderam à pergunta acharam crescerão em torno de 20% ao serem perguntados sobre oportunidades de mercado. 7 dentre os outros entrevistados mencionaram o e-commerce. Então, o e-commerce ele é realmente uma vantagem aí competitiva e tem aumentado as vendas nesse setor, tá? de serviços logísticos. O e-commerce tem sido um grande
uma grande oportunidade. Uma das oportunidades, e que tem sido citado também, é a questão do supply chain management, a gestão da cadeia de suprimento. É importante gerir adequadamente, que isso pode tornar realmente uma oportunidade. Ou se ela for mal gerida, né, ela vai ser uma barreira, né, um problema de gestão. Agora, concluindo aqui, o que nós vemos? A análise dos resultados nos permitiram levantar uma série de hipóteses sobre a característica do mercado de prestadores de serviços logísticos no Brasil. Existe uma grande discrepância entre o porte dos operadores logísticos no Brasil e nos Estados Unidos. Então, os operadores logísticos nos Estados Unidos, eles têm um porte bem maior. Se você for comparar a receita média dos operadores logísticos entrevistados, aqueles pesquisados por Miebe, constata-se uma grande diferença. Enquanto os operadores brasileiros alcançaram um faturamento de 57,6 milhões em 99, nos Estados Unidos, este valor alcançou 610 milhões. Existe uma forte concentração de operadores logísticos na região sudeste do país. O estudo identificou uma forte concentração de armazéns de operadores na região sudeste e mais especificamente no estado de São Paulo, onde todas as empresas entrevistadas possuem pelo menos um armazém. Esta forte concentração parece estar resultando de um problema de distribuição da região mais distante. E, por esta razão, diversas empresas estão procurando expandir seus armazéns para outras regiões. Concentrou-se armazenamento na região sudeste, mas esse armazenamento é resultado de produção na região, das indústrias que estão ali. Você recebe ali, quem é importador, peças para armazenar, para produzir essas mercadorias nessa região. Porque na hora de você transportar, você tem uma limitação, que as outras regiões têm menos indústrias e têm menos armazéns. Então, você tem um fator limitante. A região norte, nordeste, sul, ali demandando bens e serviços, e você tem poucos armazéns para, né, fazer frente a essa gama de ofertantes, né? Transporte e armazenagem, atividades que lhe deram origem a maiores operadores, continuam sendo os serviços que mais contribuem para o faturamento dos operadores. O transporte e armazenamento, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, são os serviços que mais contribuem para o faturamento dos operadores logísticos, né? Então, apesar destes resultados sugerir uma grande importância para estes dois tipos de serviços, executivos norte-americanos afirmam que os serviços mais lucrativos são os mais de maior valor agregado, como, por exemplo, gerenciar a cadeia de suprimento gera valor agregado. Se você gerenciar essa cadeia de suprimento, você tem como realmente perceber os gargalos e tentar reduzir o tempo de resposta para o produto chegar ao consumidor final. São os serviços de maior valor agregado que melhor diferenciam os operadores logísticos dos prestadores de serviços especializados, como os transportadores e as empresas de armazenagem. Se uma empresa ela só faz transporte, ela se especializou naquela área. Se só armazena, ela se especializou em armazenamento. Mas se você é um operador logístico, você presta serviço de maneira, tendo essa visão, né, do mercado, você vai buscar valor agregado em outras áreas. Você não é especializado numa área. Então, você procura o que realmente gera valor para o cliente. O que o cliente quer. Isso vai gerar valor agregado, a necessidade do cliente, atender a necessidade, né? Os atuais operadores brasileiros parecem sofrer de miopia no que diz respeito às necessidades de diferenciação de serviços por região e por indústria. Uma pesquisa sobre o perfil da demanda indicou que a maioria dos entrevistados não percebem variações regionais nos tipos de serviços demandados pelos clientes. Como grande parte dos clientes tem a sua sede e a maior parte das instalações em São Paulo, os tipos de serviços prestados são os mesmos para a maioria das filiais espalhadas pelo país. Segundo os entrevistados, é impossível traçar um perfil por região ou mesmo indústria do cliente. As variações de serviços, quando ocorrem, são caso a caso. Aqui nós vemos realmente que essa questão de diferenciar o serviço, ter serviço diferenciado, essa questão das variações regionais,
atentar para a peculiaridade das regiões, na prestação do serviço, e há realmente problema das instalações serem concentradas, né, em São Paulo apenas. É isso. Outro ponto, assim, quinto, né, questão de qualificação e o preço como classificador. O qualificador e o preço como classificador. O preço funciona como qualificador e o preço como... O serviço funciona como qualificador e o preço como classificador. Quando perguntado sobre variável de mais influência, a escolha de um dado operador logístico por parte dos clientes, 7 dos 8 entrevistados apontaram o preço. Então, o preço realmente lidera aí a questão da fator realmente relevante, né, para a prestação do serviço. De acordo com eles, o aumento das exigências em termos de desempenho fez com que o serviço se tornasse um fator de qualificador, né, ficando o preço como variável decisiva para a identificação do operador a ser selecionado. Então, nós temos aí realmente esse ponto 5, e agora o e-commerce, ponto 1.6, que os clientes de e-commerce não se diferenciam daqueles prestadores para os demais serviços, os demais clientes, os serviços prestados via e-commerce. O baixo volume de negócios de e-commerce parece não estimular os investimentos em estruturas específicas para este novo canal. Todos os entrevistados afirmaram não haver diferenciação da prestação do serviço para e-commerce, o que vem ocorrendo em uma melhoria operacional para todas as empresas, com o objetivo de acelerar os processos e melhorar os níveis de serviço. E, finalmente, então, nós temos aqui o mercado logístico brasileiro dominado por operadores híbridos, ou seja, operadores que possuem ativos, mas utilizam fortemente de subcontratação de terceiros. Então, há uma subcontratação, né? Todos os operadores entrevistados operam algum ativo, seja armazém ou veículos. A pequena experiência e capacitação no desempenho de projetos logísticos torna quase inviável a sobrevivência de operadores baseados unicamente em gestão. Por outro lado, a propriedade de operação de ativos não impede que haja um grau de subcontratação, conforme constatado por Berglund e confirmado por esta pesquisa. Sem exceção, todas as 8 empresas entrevistadas se utilizam de terceiros, sendo o transporte rodoviário aéreo aqueles com maior grau de terceirização. Então, vocês veem aí o nível de terceirização, né? Segundo os entrevistados, a tendência é na direção de aumentar a subcontratação, uma vez que as estratégias de crescimento são fortemente baseadas nas alianças com terceiros. Aqui nós vemos na cadeia de suprimento uma forte, então, tendência os operadores logísticos brasileiros terceirizarem, né, as etapas do serviço. E outra coisa é que, a despeito da pesquisa, vocês observarem alguns autores aí, né, muita coisa não mudou, infelizmente, no Brasil. Por quê? Por isso que eu estou utilizando este artigo. Infelizmente, ele continua atual em vários aspectos, em muitos aspectos. Este artigo continua precário, fornecimento de serviços, de infraestrutura, principalmente de infraestrutura, né? E realmente o Brasil precisa melhorar muito os serviços logísticos aqui. Melhorando isso, nós vamos melhorar muitos aspectos da nossa economia. E vamos aí, então, trabalhar com o material de hoje, que é Introdução à Cadeia de Suprimentos, né? Esse material para realmente fazermos nossas atividades de hoje. Obrigado pela aula aí, pelo momento de aula. Foi sempre muito bom estar com vocês. E forte abraço.